Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma importante lição: pureza em uma época corrupta. Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Certamente vivemos nos últimos dias, nos últimos capítulos deste mundo, nos últimos dias da Igreja do Senhor neste mundo. São dias difíceis, dias trabalhosos, em que o mundo sofre então uma multiplicação do pecado. E como consequência disso, só se vê aumentar o sofrimento do ser humano. Nós podemos ver a sua decadência moral e espiritual. Nunca houve em toda a história da humanidade uma época semelhante aos dias atuais, onde é nítida a ausência de valores, principalmente aqueles que norteiam a dignidade do ser humano, o sentimento, o decoro, a vergonha, a moral, o caráter, o respeito e o temor a Deus, os quais constituem os verdadeiros alicerces para a nossa vida individual em sociedade e a nossa vida espiritual. Entretanto, apesar de toda essa corrupção moral e espiritual no mundo em que nós vivemos, nós podemos ver ainda que a Igreja de Deus está na terra, o povo remanescente, e não por muito tempo, mas a Igreja, a geração eleita, o sacerdócio santo, real, o povo adquirido para anunciar as virtudes de Jesus Cristo. Esse povo, o povo remanescente, a Igreja do Senhor tem enfrentado todas estas circunstâncias e continua a dizer para o mundo que a única solução, a única esperança para o homem caído é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente com auxílio divino é que nós podemos viver uma vida pura em meio a uma época corrupta. Poderíamos evitar muitos males se fôssemos cautelosos, reservados e evitássemos liberdades indevidas, recusando atenções inadequadas, mantendo assim um elevado padrão moral e um comportamento digno. O primeiro tópico, vigiando nossa atitude, conforme Números 12, 1, 6 a 10, Tiago 4, 11, 2 Pedro 2, verso 9 e verso 10. Nós aprendemos no primeiro tópico que Miriam, irmã de Moisés, recebeu uma punição de Deus por causa da inveja. Miriam, ela não vigiou suas atitudes e caiu então nos laços de Satanás por meio da inveja. E ela foi castigada por sua má conduta. Miriam ficou leprosa como resultado de sua atitude, uma atitude invejosa para com seu irmão Moisés. E até hoje a lepra é um dos símbolos do pecado. Hoje também não é diferente. Hoje também nós somos advertidos, somos exortados contra a inveja, o desejo de possuir o que é dos outros. A inveja ela nasceu no coração de Satanás e é um instrumento satânico para destruir vidas. Foi um dos pecados que tirou Lúcifer do céu. Muitos problemas são causados como resultado de um coração invejoso. Todos os que vivem na carne praticando a inveja serão julgados por Deus e, se não se arrependerem, receberão sua amarga recompensa. Precisamos refletir sobre essa atitude, a prática desse sentimento, a inveja. Foi a inveja que a princípio causou discórdia no céu, e sua prática criou um mal incalculável entre a humanidade. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O segundo tópico, presunção. Leia 2 Pedro 2, verso 11 a 13. Nós aprendemos então no segundo tópico como Deus adverte contra os arrogantes e orgulhosos que se infiltram no meio do povo de Deus e eles vivem no pecado da imoralidade. No entanto, dizem ter uma mensagem especial da parte de Deus, influenciam a muitos, enganam a muitos, os afastando do caminho da verdade,
os afastando da obediência da lei de Deus. Relativizam a palavra de Deus, relativizam a palavra da verdade. Então nós devemos tomar cuidado com tais pessoas. Esses homens orgulhosos e arrogantes, na verdade, eles estão enfeitiçados e são controlados pelo inimigo de Deus por sua vida de pecado. Aprendemos ainda no segundo tópico que ao enfrentarmos tais perigos, o perigo da presunção, o orgulho em excesso, o orgulho onde a pessoa se acha superior aos outros, então nós devemos nos concentrar, conforme a Bíblia Sagrada nos fala em Isaías 51, 7, verso 8, Tito 1, verso 15, devemos nos concentrar então na justiça de Cristo, nos méritos de Cristo, na prática da lei de Deus, na obediência à palavra do Senhor. E devemos então tomar cuidado com essas pessoas presunçosas que relativizam a palavra de Deus. O terceiro tópico, responsáveis pela luz maior. Aprendemos aqui no terceiro tópico sobre o destino dos pecadores que buscam desonrar o povo de Deus. 2 Timóteo 3, 5 a 9, 2 Pedro 2, 14. São homens que receberam toda a luz da verdade, no entanto vivem na prática habitual do pecado, resistem à verdade, corruptos de entendimento e desvirtuam a vontade de Deus. Eles receberão a sua justa retribuição no juízo de Deus. Pessoas que conhecem a verdade, mas não querem mudar de vida, se acostumaram aos seus pecados acariciados, relativizam a palavra de Deus, seguindo o seu próprio entendimento, o seu próprio raciocínio. Será que eu e você somos assim? Precisamos analisar nossa própria vida e, se assim o fazemos, precisamos nos arrepender rapidamente. Pedro capítulo 2, versículo 14, fala um pouco sobre esses predadores que buscam desonrar o povo de Deus, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Essa é a obra deles, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. 2 Timóteo 3, 5 a 9 diz que eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e rêprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. E o terceiro tópico ainda nos mostra que aqueles que afirmam ter maior luz correm um grande perigo. Corremos o grande perigo de nos vangloriarmos do nosso conhecimento, da luz que nós já obtemos, mas na prática não vivemos a vontade do Senhor. Então é um grande perigo. Romanos 2, 21 a 23. Tu, porém, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, vemos aqui um grande perigo, o perigo de vivermos uma vida de aparência de luz, de piedade, de vida espiritual, mas na prática podemos estar vivendo as obras da carne, as obras das trevas, praticando as obras da carne, que são prostituição, avareza, invejas, ódios, egoísmo, Então precisamos analisar tudo isso. A mensagem mais solene já entregue aos mortais foi confiada a este povo, e eles podem ter uma influência poderosa se forem santificados por ela. Eles alegam estar sobre a elevada plataforma da verdade eterna e afirmam guardar todos os mandamentos de Deus. Porém, se estão entregues ao pecado, se têm cometido fornicação e adultério, esse crime é 10 vezes maior do que o da classe que mencionei, que não conhecem
a lei de Deus como obrigatória para eles. O quarto tópico é hora de renunciar aos nossos pecados favoritos. Quais são os nossos pecados acariciados? Quais são os nossos pecados favoritos? Você pode ler 2 Pedro 2, 15 e 16, Números 22, versos 9, 12, 21, 27 e 28, Números 31, 16. O quarto tópico nos fala que se insistirmos na prática do pecado, seremos comparados a Balaão. Ele foi profeta, tinha o conhecimento da verdade, recebeu luz. Ele tinha o conhecimento da vontade de Deus, mas se entregou aos ídolos. Decidiu seguir seus próprios desejos carnais, cedeu aos seus desejos, por exemplo, à avareza, à cobiça, ao egoísmo, e se afastou da verdade, deixou o pecado dominar a sua vida. Balaão amou o prêmio da injustiça. Ele não resistiu nem venceu o pecado da cobiça, que Deus classifica com a idolatria. Satanás conseguiu o controle total sobre ele por meio dessa única falha, o que deteriorou seu caráter. Então precisamos tomar isso aqui como uma advertência para a nossa própria vida. O quarto tópico ainda nos fala que devemos buscar sim o conhecimento de Deus, mas não por vaidade, para ter o conhecimento para nos vangloriar, mas devemos obter o conhecimento da verdade para praticar, viver os ensinos da palavra de Deus, conforme Romanos 2, 21 a 23. Mas ao passo que nós obtemos mais conhecimento, mais luz, nós somos também mais responsáveis da luz que nós obtemos. Nos tornamos mais responsáveis diante de Deus. Então nós precisamos analisar a nossa própria vida, o que tem me escravizado, o que tem nos escravizado, que tipo de pecado, que tipo de situação nos afastam de Deus. Então precisamos mudar de vida. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsáveis nós somos diante de Deus. As Escrituras se cumprem assim. São cegos guiando outros cegos, pois aquele que é vencido por alguém também é escravizado por ele. No caso, quando nós somos vencidos pelo pecado, somos escravos do pecado. Essas almas iludidas estão sob a mais degradante escravidão à vontade dos demônios. Elas se aliaram aos poderes das trevas e não têm força para confrontar a verdade dessas entidades malignas. O quinto tópico, abençoado pela reprovação. Quando somos verdadeiramente humildes e sinceros, quando houver reprovação, a reprovação não vai nos afastar de Deus, vai nos causar transformação de vida. Deus repreende aqueles que Ele ama, e a repreensão de Deus é para o nosso bem. Explique a escolha que temos. A escolha que nós temos, conforme 2 Pedro 2, 19, Romanos 6, 16 e 19, Provérbios 10 e 17. Seremos servos de quem escolhermos, do pecado ou de Cristo. A quem nós iremos escolher? Romanos 6, 16, 19. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Temos também aqui na nota o exemplo de João e Judas. João e Judas também fizeram no passado suas escolhas, e hoje também precisamos fazer a nossa. Vamos seguir o exemplo da escolha de João ou iremos seguir o exemplo da escolha de Judas? Em grande contraste com a santificação operada na vida de João está a experiência do seu colega discípulo Judas. Muitas vezes, ao ouvir as palavras do Salvador, sentia convicção,
mas não humilhava o coração nem confessava os pecados. Ao resistir à influência divina, desonrou o Mestre a quem afirmava amar. João guerreou fervorosamente contra suas faltas, mas Judas violou a consciência e cedeu à tentação. Queridos amigos, irmãos e irmãs, querido ouvinte, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra, que o Santo Espírito nos dê a sabedoria. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.